5 horas e 4 minutos, começando aí mais uma live nessa segunda-feira, a live do Sou Gestor. Sejam todos bem-vindos. Sou Leandro Martins, fundador da Sou Gestor, uma empresa voltada para desenvolvimento de carreira, empreendedorismo e desenvolvimento de pessoas, né? Também sócio da Simplifique Gestão de Negócios, uma empresa voltada aí para acelerar resultados em diversos segmentos. E para você que já está acompanhando aí as nossas lives, um movimento que a gente tem feito aí há várias semanas para trazer informação, né, para cumprir aí essa missão da Sou Gestor, quando ela foi idealizada, de levar conteúdo a várias pessoas para que possam se desenvolver profissionalmente, né? Então essa é a nossa missão, estamos aqui cumprindo, graças a Deus, e aí a gente vai evoluindo nesse sentido. Hoje vamos falar sobre tecnologia, né, e como a tecnologia tem ajudado as empresas a saírem desse momento, né, ou passar por ele de uma forma mais suave, de uma forma mais estratégica. E hoje a gente vai ter o prazer aí de falar com o Luiz Correia. Luiz Correia já entrando aí na nossa live para trazer conteúdo. Ele que é um especialista, né, em área de tecnologia e vai poder falar aí com propriedade para nós sobre esse sentido. Vamos chamar o Luiz aqui para que ele possa participar conosco então dessa live aqui, ó. O Luiz está chegando na área para que a gente possa então... Aí, ó. Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei, hein, para chegar até aqui. É isso aí. Fala, Luiz. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Aqui, Luiz. A gente vai conversar um pouquinho sobre tecnologia, né? Na verdade, usada no apoio à empresa. Então, a gente acaba falando muito sobre isso, né? E aí, aproveitando para falar de tecnologia, eu vou te pedir, Luiz, você abaixar um pouquinho o seu retorno aí, tá dando um pouquinho de duplicidade aqui no áudio, só para ficar melhor aí, ó. Tá melhorando. E aí, a tecnologia é que nos permite estar aqui com vocês nesse primeiro momento, né? Enquanto o Luiz vai fazendo o ajuste lá, para tirar esse áudio, né, que está sendo replicado aí, a gente vai evoluindo nesse sentido para que você possa ter esse entendimento. E nessa questão da tecnologia é muito importante a gente falar, né, que muitas vezes a gente se vê um pouco resistente a elas, né, e acaba, num segundo momento, cedendo, porque a gente vê que a tecnologia é um caminho sem volta, ou seja, a gente precisa de aderir às novas tecnologias para ter essa evolução. Um simples fato disso são as lives, né? Quantas vezes a gente tinha a oportunidade de estar fazendo live e não fazia, ou teria a oportunidade de assistir, né? E aquelas poucas pessoas que estavam fazendo, a gente não dava o total valor. E agora, em época de pandemia, vamos falar assim, de isolamento, a gente viu isso como uma alternativa e tem procurado desenvolver essas relações, né, interpessoais com distanciamento, mas com muita proximidade quando a gente fala de conteúdo. E para se apresentar, né, queria deixar bem à vontade aí, Luiz, para que possa falar um pouquinho das suas experiências, para que as pessoas que estão aqui na nossa live, né, já aproveitando aqui para agradecer a presença, né, de todas que se fazem presente. Está aí, ó, Tiago Martins, nosso primo aí, ó, fazendo presente, também a Bia, também Cristiano, Viviane Araújo, a família está em peso aí. O Mauro, obrigado, Mauro, aí pela presença, Mauro da Núbia, também aí o Helder Luiz, obrigado, meu amigo. Tem novidade que a gente vai anunciar aí nas próximas semanas. Helder, né, que é voltado aí para a área de advocacia, escritório Júris de Freitas, sempre presente aí, um parceirão. Adriana também, muito obrigado. Wagner, obrigado pela presença. Vamos lá, então. Quem é Luiz Correia? Fala, Luiz. Então, eu sou Luiz Correia. Um termo mais em inglês para ficar chique é Creative Technologist, ou é isso aí, um criador criativo. Vamos lá. Eu sou especialista em tecnologia da informação. Fui eleito pela Intel um dos 10 maiores makers do Brasil. Embora a maioria das pessoas me conheçam como o Luiz fotógrafo, não levando em conta uma empresa que tem na cidade com o mesmo nome, mas a maioria das pessoas me conhecem como fotógrafo porque eu abri uma empresa chamada 2L Studio junto com a minha esposa Lívia. Fiquei um tempo afastado da área de tecnologia devido a uma coisa que eu acho que algumas pessoas não talvez conheçam um termo, que é a síndrome do impostor. Mas estamos aí de volta e vamos tentar mostrar para as empresas como fazer isso. Eu sou evangelista, então, de novas tecnologias, e eu acredito que tecnologia criativa é indistinguível de obras de arte.
Então, vamos falar um pouco sobre isso, Luiz. A gente estava falando um pouco aí na introdução, assim que abri a live, sobre a importância da tecnologia e a gente se vê muito inserido dentro desse cenário e por mais que a gente queira estar fora dele, a tecnologia vem e nos abraça, de uma certa forma que não tem como a gente sair fora dela. E aí, para a gente trazer essa realidade para as empresas, eu gosto muito de colocar a relação nossa do pessoal. E quando a gente fala de tecnologia, há um tempo atrás a gente viu aí a chegada das redes sociais. Nesse momento nós estamos utilizando uma delas, o próprio Instagram. Mas começou lá com o Orkut, a gente teve a derivação aí de várias mídias sociais, até se considerarem como referência no meio. Quando a gente traz um pouco mais recente o cenário, foi lançado muita questão da casa tecnológica, a casa voltada ali para a internet das coisas, Internet também é tecnologia, onde você tem a casa conectada, E aí vai facilitando o nosso dia a dia. A própria tecnologia, ela vem trazendo várias movimentações para tornar esse nosso dia muito facilitado. E a gente ainda vê no cenário, claro que a gente tem um choque de gerações, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, que ainda tem pessoas que se sentem um pouco retraídas, um pouco, vamos falar assim, no português aqui de Minas, um pouco cismada em abrir as portas para essa tecnologia, seja pessoalmente ou empresarialmente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Luiz, um pouco da questão da segurança, se realmente a gente pode confiar na tecnologia que está por aí. Quando a gente fala a palavra tecnologia, é bem amplo, mas numa leitura muito clara, gostaria que você falasse para nós aí um pouquinho sobre o que tem sido a evolução tecnológica nos últimos tempos. Então, a tecnologia se mostrou segura e, ao mesmo tempo, perigosa para a maioria das pessoas, principalmente para o usuário comum, que acabam, sem ter o conhecimento necessário, se perdendo em algumas coisas. Tipo, clicar em link de SMS, clicar em link de WhatsApp. Isso é um perigo, principalmente porque você acaba dando acesso a uma pessoa, um hacker, às suas contas, às suas informações. Em questões de empresa, acaba que as soluções empresariais acabam sendo mais seguras, então o perigo não é tanto da solução, não é tanto da tecnologia, e sim do usuário. Quem acaba colocando perigo no uso da tecnologia são os funcionários, que são pouco apresentados a essa nova tecnologia, não tem um treinamento devido ou alguma coisa assim. Principalmente hoje, que está com todo mundo aí tendo acesso remoto, home office, isso é um perigo para as empresas. Todo mundo, uma pessoa da casa dela, sem uma rede com segurança adequada, tendo acesso ao escritório da empresa, onde está toda a informação confidencial. Isso, e com certeza, essas redes de casas não estão sendo acessadas via VPN, que é uma rede mais segura, com segurança, que vai impedir que o tráfego seja captado no meio por outra pessoa, e isso torna a tecnologia perigosa. E isso acarreta o medo de muita gente de perder dados, desse dado ser mostrado na rede para outras pessoas indevidamente. Então, Luiz, até aproveitando isso que você está falando, só para a gente ter uma conexão nessa linha, o que a gente percebe, e isso é meio que cultural, a gente tem desenvolvido isso, uma cultura baixa de compra de softwares legalizados. A gente precisa de falar isso. E a gente, sempre quando tem um jeitinho, você quer pegar uma versão trial, você quer quebrar código, O brasileiro ele tem essa questão de ter as artimanhas para conseguir ter os acessos. Vamos ser bem realista, falando até mesmo de um simples programa que é o Word, um programa de texto que a gente tem essa referência, e a licença não é tão cara assim, todo mundo usa, mas a maioria, porque a gente também não pode generalizar nesse sentido, acaba procurando utilizar de alguns recursos, vamos falar assim, aleatórios, para conseguir, então, ter a utilização. E a gente sabe que o que, às vezes, não é comprado, ou seja, passa a ter algumas brechas. A gente estava falando um pouco no linguajar de que não existe café de graça, Alguém paga a conta. E, às vezes, quem paga a conta somos nós mesmos e essa conta fica cara, Luiz? Sim,
a gente entende do nosso jeitinho brasileiro de conseguir as coisas de graça, de conseguir as coisas mais baratas, e a gente entende também que os softwares são muito caros. É uma coisa que você precisar, para uma pequena empresa, comprar a licença do Word, cada licença custa R$ 800, é uma coisa muito difícil. Só que acaba que esses instaladores mágicos, ativação e tal, foi feito por alguém que tem conhecimento de sistemas operacionais, que tem conhecimento do hardware e tem conhecimento do software. Ele está te dando ali a chave, o direito de usar o programa, mas é óbvio que ele está pegando alguma coisa ali. Ou seja, fazendo o seu... Você clicar em link sem você saber, usando a sua máquina para minerar Bitcoin, que é uma moeda virtual. Alguma coisa a sua máquina está fazendo sem o seu conhecimento, a partir daquele momento que você está usando um software pirata. Porque qual o intuito dele te dar uma licença que custa R$ 800 de graça? Para ele seria zero. Tem muita gente boa por aí, mas nem tanto. E o problema, Luiz, nesse sentido, da nossa parte, né, eu posso falar como leigo no sentido de tecnologia, de programação, né, a gente usufrui dela, mas ao mesmo tempo a gente não é um estudioso da área, como você é. A gente, num primeiro momento, só vê o benefício ali, né? E a gente não começa a entender que assim, toda ação ela tem uma reação e tem lados bons e lados ruins. E às vezes a gente se torna vulnerável, aberto, né, a esse tipo de transação, no sentido até mesmo de fraudes, né, igual você acabou colocando. E aí eu queria entender se você acredita que as soluções de firewall, né, ou seja, o antivírus e tudo mais, elas começam a ser construídas para isso. Porque a gente, nesse sentido, às vezes a gente não compra nem uma licença de um antivírus, né, algo que vai nos proteger, a gente ainda quer achar um gratuito que vai, né, de uma certa forma, que não é gratuito, você acabou de dizer, né, alguém está ganhando alguma coisa nesse sentido, para poder usufruir ali de um possível benefício e ter ali talvez apenas uma sensação de segurança e não uma segurança efetiva dos nossos dados, né? Os sistemas operacionais eles foram feitos para serem teoricamente livres de brechas, livres de acessos, para que os vírus não consigam entrar. Mesmo assim, eles falham em algumas coisas porque as atualizações não são tão frequentes, eles não conseguem atualizar o sistema operacional tão rápido quanto as empresas de antivírus conseguem. É por isso que você acaba usando um antivírus no seu computador, porque ele barra mais coisas do que o próprio sistema operacional consegue barrar. O que acontece? Quando você usa um antivírus free, um antivírus grátis, ele vai funcionar sim, ele vai funcionar bem, mas nem tanto. É a ideia das soluções, que tem sempre uma solução free, que funciona bem até certo ponto, e se você quiser algo melhor, algo superior, você acaba tendo que pagar por isso. Ou seja, para estar 100% resguardado, só na versão paga, né? Exatamente. Excelente. E trazendo um pouco da realidade... Pode complementar, fica bom. Em questão de... Aí você fala, não, eu não vou comprar uma coisa que custa esse olho da cara. Existem soluções... o termo não são grátis, não são free, são soluções open source. E o que são essas soluções? São soluções que vários programadores no mundo trabalham em cima para melhorar o código. Esse código é aberto, qualquer programador pode ver, inclusive você não sendo programador, você pode ler ele, porque para você saber o que está acontecendo ali. O que isso garante? Que você tem uma coisa que funciona e que não tem nenhuma brecha para nada. Programas que usam isso, você pode instalar, que são substitutos. A gente não vai falar que tem a mesma qualidade, mas funcionam bem, tipo o LibreOffice no lugar do Office, ou mesmo para quem não usa tanto coisas específicas, tentar uma distribuição Linux. O Ubuntu hoje, ele chegou e está com um desktop que está tão bonito e tão funcional que, inclusive, saiu uma pesquisa semana passada que os usuários de Windows diminuíram 10% depois do lançamento da última versão do Ubuntu. Porque as pessoas acabam migrando. A maioria das pessoas usa um computador simplesmente para acessar planilhas e acessar a internet. E se você faz isso num sistema Linux, num sistema que tem uma
uma segurança maior, porque acaba assim, ele é um sistema não tão usado quanto o Windows, então as pessoas que querem hackear, eles não vão se preocupar em hackear o Linux. Apesar dele ser muito mais difícil, tanto é que não tem um antivírus que as pessoas fiquem instalando no Linux, porque ele já vem seguro de fábrica. Então, Luiz, é até bacana a gente falar um pouquinho sobre isso, né, da questão do próprio Linux. Eu sou da época que, para começar a aprender computação, a gente fazia um curso de digitação. Então, você imagina, né? Estou falando a minha idade aqui. Então, o que acontece com isso? Né? A gente começa a perceber que essa tecnologia ela vem evoluindo. Né? E o Linux, ele já está no mercado já há bastante tempo, mas uma visão, né, leiga de tecnologia, de convivência, do que a gente consegue perceber, é que ainda existe um preconceito para com ele, por ser um sistema alternativo. Só que a gente vê... Acaba que esse preconceito surgiu, pelo menos para mim. Eu fui uma das pessoas que tive muito preconceito com Linux por causa da época do colégio. No meu colégio, eles arrumaram um computadorzinho velho, daqueles que você não consegue fazer nada, e instalaram o Linux nele. Então, nada funcionava. Antigamente, arquivos do Office não funcionava no LibreOffice, não funcionava direito. Então, acaba que quem teve esse contato antes, hoje fala, aquilo lá não funciona, aquilo lá não é para mim. Mas as coisas realmente mudaram muito, os anos passaram, a tecnologia é uma das coisas que mais evoluem hoje. Excelente. Isso é importante você falar, e eu quero trazer uma realidade, né? Como todos sabem, eu sou consultor, né, de negócio, e a gente atua em várias empresas, e a gente pega perfis diferentes de empreendedores. Né? A gente tem empresa que está no mercado aí há 10, 15, 20, 40 anos ou até mais, e tem o choque de geração, né, Luiz? A gente estava falando um pouquinho sobre isso. Para a gente é um pouquinho mais fácil se adequar às novas tecnologias, porque a gente meio que já está numa geração tecnológica. As gerações anteriores, elas não viveram muito isso e tiveram que passar por essa transformação, né, de uma certa forma, a aceitar a tecnologia que a gente pontuou no início da live. Hoje, só para a gente contextualizar e deixar um pouco mais à vontade o que eu chamo aqui de empreendedor com perfil conservador, né? Que é aquele que ainda, às vezes, não tem nenhum sistema operando na empresa. A gente fala, né? Anota tudo ali no caderninho para fazer a questão da gestão financeira, do fluxo de caixa e por aí vai, tem ali a sua programação. Hoje, o que você pode falar para esse empreendedor, né, poder se permitir a experimentar uma vida mais tecnológica, pensando exclusivamente até nesse momento que nós estamos vivendo agora? Então, acaba que nesse momento não é um momento para se ter esse medo de tecnologia, porque a gente não se pode permitir ter esse medo de tecnologia. A gente está num momento em que a gente não pode querer fugir do problema de usar ou não usar tecnologia, porque é essencial. E vai acontecer, muitas empresas vão falir, muitas empresas vão parar de existir no mercado, principalmente aquelas que não estão se adequando às novas tecnologias, não estão aí fazendo live, não começaram a mexer com e-commerce, não começaram a entregar de um modo diferente, porque eu acho que está aí essa doença, o Covid-19, ela vai continuar, ela não vai sair, não vai... Creio eu que a gente não vai ter uma cura tão cedo, e aquele que não se adequar a isso vai ficar para trás. E até nesse sentido eu queria aproveitar para agradecer aqui, está chegando na live aí o Marcos Barbeito, está na área aí, né? Obrigado aí, o Marcos, que também tem novidades aí, vem no mercado, né, com muita coisa bacana, sempre se inovando através da tecnologia. Também Jamir Lopes, esse é amigo seu também, Luiz, ó, amigo de profissão. Também, cara, bem voltado para o Business Intelligence, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, do BI, também Jamir formado nessa área. E aí o que acontece? A gente começa a entender que essa adaptação é importante. Até foi tema de um podcast hoje da Sou Gestor, que vocês podem acompanhar através do Spotify, que eu falei especificamente sobre um momento de proteção. Né? O tema é até assim, qual está sendo a sua proteção? Nós estamos vivendo um momento dessa pandemia, e da mesma forma que nós estamos utilizando que a máscara, né? Quando a gente sai às ruas, a solução ali do álcool em gel, né? Para se proteger da questão das mãos, o lavar muito bem ali, friccionar a questão do sabão. A gente tem que entender que nós precisamos de desenvolver soluções para proteger a nossa empresa.
né? E essa proteção da nossa empresa é para quê? Da mesma forma nossa. Qual que é o nosso objetivo? Se manter vivo. A nossa empresa ela também precisa se manter viva. E aí, nesse cenário, a gente começa a perceber que a adaptação ela é importante. Para quê? Para a gente conseguir fazer a leitura desse momento que estamos vivendo e, ao mesmo tempo, projetar algumas ações para que a gente possa o quê? Se adequar a esse movimento, né? Para que a gente possa também ir no mesmo ritmo dos nossos clientes. E aí eu acredito, Luiz, que a tecnologia ela só vem para nos ajudar. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos nos aproximando através da tecnologia. E várias empresas podem utilizar de recursos como esses, né, para se aproximar ali dos seus clientes, daqueles que, eu falo muito isso, nos atendimentos que a gente vai, muitas vezes o vendedor de balcão, ele conhece o cliente e chama ele pelo nome, né? Sabe não só o nome, mas o nome da família, né? Se tá, como é que está de saúde, e aí começa a ter uma referência, né? Uma relação que às vezes nesse distanciamento ela vai se perdendo pelo fato de uma não visibilidade de trazer a tecnologia para perto e poder implementar isso no dia a dia, né? Então acaba que isso acaba trazendo uma referência positiva ao utilizar a tecnologia, mas muitos ainda não conseguiram virar essa chave, né? E é importante a gente fazer esse movimento especificamente nessa linha. Então, você acredita, Luiz, que esse empreendedor que é tradicional, que é conservador, ele pode se permitir com os recursos que a gente tem hoje, voltados para a tecnologia, né? Na questão de trava de dados e tudo mais, a já utilizar plataformas que vai aproximar ele do cliente e, ao mesmo tempo, ficar um pouco mais aliviado com a possibilidade de perder algum dado nesse tráfego? Acaba que o empreendedor hoje ele vai ter que entrar e se você seguir o mínimo de se você vai usar uma plataforma, no caso Hangout, Microsoft Teams, se você está usando somente ela, é o mínimo que você precisa de segurança. Desde que você não usa nenhum plugin de terceiro, nenhuma outra coisa que alguém mandou num link magicamente para você clicar, você continua seguro. O negócio é você acreditar em coisas mágicas, que vem um link, que vem de graça. É daí que vem a insegurança de todas as coisas da informação. É pedir para você recadastrar os códigos do banco, pedir para você recadastrar a sua senha de e-mail. Ninguém pede isso. A partir desse momento que você começa a preencher essas coisas, mesmo sem saber, você está dando a abertura para isso. Eu acho que foram mais de 100 mil pessoas afetadas por alguém que imitou uma página do governo aí, te ensinando a cadastrar, a mudar a conta que você vai receber do auxílio emergencial. O que teve de gente que foi enganada por isso, vocês não têm ideia. E por quê? Eles pegaram numa dor da pessoa, que a pessoa precisa fazer isso, e ela recebeu um link, ó, clique aqui para você fazer. Essa que é a mágica. Você não vai receber um link tão fácil assim. Você vai ter que ir lá no Google, pesquisar e tentar. Com esse exemplo, Luiz, até vou fazer uma analogia aqui também, né, de um fato que vi recentemente, foi noticiado aí na mídia, né, do país todo. Se existe gente com essa habilidade, vamos falar assim, para o mal, né, para te mandar um link para você recadastrar para aquele dinheiro que ia cair na sua conta não cair mais. E tem gente ainda fraudando até venda de respirador, né, nesse momento agora, que é um dos itens mais fundamentais para garantir essa sobrevivência, né, daqueles que estão infectados. A gente pode esperar tudo, né? Tudo. E, infelizmente, a gente precisa de desconfiar, né, num primeiro momento, para depois fazer a ação. Às vezes a gente vê um link, primeira coisa, parece que o dedo até coça, né, de ir lá e apertar o link. Parece que tá lá, tem que apertar. E às vezes a gente faz, né, tem que fazer essa leitura. Peraí, quem foi que me mandou? Né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas o próprio OLX, né, uma tecnologia também, o pessoal estava utilizando ali alguns recursos para mandar um código, né, para que você tinha que entrar lá para ativar a sua conta, para você não perder a sua conta, né? Às vezes fazem isso através do e-mail também. Ou seja, não é um veículo de comunicação oficial, né, daquele aplicativo, daquela empresa, já desconfie, né? Pesquise antes, não custa pesquisar. Né? Esses dias, eu sou um apaixonado por colecionador de carros, né?
Para quem não conhece, eu coleciono Fiat 147, uma modalidade bem específica, né, Luiz? E aí, o que acontece com isso? Esses dias me mandaram uma mensagem, falaram assim, Leandro, você está sendo convidado para participar de um grupo de Fiat 147 do Brasil todo. E para isso eu preciso que você faça um cadastro para entrar no nosso grupo. Aí, como eu já estou em vários grupos, né, eu fui puxando a língua do cidadão. Tá, mas deixa eu entender de onde que é esse grupo, onde é a sede dele, tem uma página específica. Me manda um convite formal por e-mail, deixa eu dar uma lida, deixa eu ter um entendimento aqui antes para me conseguir ter acesso. Ele falou assim, não, eu vou te mandar um código, aí vê se você vai receber uma mensagem. Recebi uma mensagem de texto. Aí, 9 dígitos, se não me engano. E aí ele me perguntou, agora eu preciso que você leia para mim esses dígitos. Eu falei assim, cara, você acredita que não chegou? Tinha chegado a mensagem. Manda de novo. Aí o cidadão mandou. Eu falei, cara, não está chegando, você acredita? Me manda o seu contato, que eu vou fazer a leitura direitinho da sua proposta, né, de participar do grupo, apesar dele ser gratuito. E aí eu volto a fazer contato com vocês, beleza? Beleza. Até hoje o cidadão não me mandou o contato, não fez contato de novo, a gente liga o telefone, dá como caixa postal, ou seja, fraude total. E aí, no meio do caminho, a gente começa a entender que informação também é tudo, né, Luiz? Às vezes a gente acaba não buscando esse tipo de detalhe, ou seja, o que está acontecendo, né? Quais os golpes que estão acontecendo na internet, talvez até mesmo nos recursos que eu tenho utilizado ali de aplicativos. Recentemente saiu uma informação, né, que softwares como esses de teleconferência, de videoconferência, aliás, estavam tendo ali possibilidade de brechas, né, de vulnerabilidade, no sentido de invasão de dados e tudo mais. E aí o que acontece? A gente começa a ficar um pouco preocupado. Depois de uma conversa com você, depois de uma conversa, de uma live igual essa, a gente vai começar a desconfiar de tudo, né? A gente vai desconfiar até da sombra. Chegou qualquer e-mail aqui, lê primeiro, gente. Não sai clicando, né? Porque acaba que é aí que começa a abrir essas brechas. E aí, Luiz, eu quero falar de um fato importante, né? Nesses atendimentos que a gente tem feito nas consultorias, a gente já se deparou, não foi uma, não foi duas, nem 3 vezes, de algumas empresas que têm os dados sequestrados. Antes eles estavam sequestrando só pessoas, né? Agora sequestram os dados da empresa. E ali, né, acaba muitas vezes assim, o valor daquele sequestro é igual ao valor de uma vida, né? Porque às vezes a empresa não tem nenhuma preocupação de fazer um backup. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Não, isso aconteceu, inclusive aconteceu a conhecidos meus, que teve, ao tentar instalar o Office, ele instalou um malware que criptografou todos os arquivos. Ele tem uma empresa de engenharia civil, criptografou todos os arquivos dele e estavam começando a criptografar criptografou o que ele estava mexendo no momento e começou a criptografar os arquivos que estavam na nuvem, porque como estava compartilhado no mesmo computador, começou. O que ele fez? Ele simplesmente pegou o notebook e tacou na parede. Nossa. Foi a coisa que... Foi a solução que ele encontrou no momento. Ele ficou sem notebook, mas ele conseguiu manter os arquivos. Você tá doido. É uma loucura, né? Mas não tem explicação, né? A hora que você vê a coisa acontecendo ali na sua frente, né? Quando vê, ainda tá bom. O problema é que muitas das vezes a linha, né, da programação, você tá vendo uma imagem e você não sabe, nem sonha o que está acontecendo ali por trás, né? Realmente, isso é algo grave. Aconteceu com hospitais aqui, aconteceu com faculdades que teve uns dados todos criptografados. Alguns tinham backup para conseguir voltar, outros não. Sei de lugares que chegou a pagar 500 mil dólares para conseguir reaver os arquivos, geralmente pagos em Bitcoin, que é uma moeda não rastreável, para você não saber quem que foi que fez isso. E no final a pessoa ainda reaveu, mas imagina se eles nem falar, não vou não, vou ficar... Você não consegue nem rastrear. É a ideia do backup. Se você tem um, você não tem nenhum. Se você tem 2, você também não tem nenhum. Você tem que ter pelo menos 3. Olha que legal. A ideia do backup, você tem que ter seus arquivos em 3 lugares. Você tem que ter um lugar que você acessa no momento, um lugar separado de onde você está. Vamos supor, você está no seu escritório, você põe esse backup na sua casa, porque se o seu escritório pegar fogo, você perdeu tudo. E o outro, de preferência, num servidor da nuvem, que fica totalmente separado de tudo. Ótimo. Vamos falar sobre isso, hein? É confiável, Luiz, fazer backup na nuvem? Sim e não. Se for de graça, não é não.
Ou seja, nada de graça é tão seguro assim, né? Igual, eu mesmo uso o Google Drive, uso o Google Fotos, porque na verdade eu acho que é um aplicativo bem bacana do Google, ele armazena as fotos lá, consegue separar os álbuns por data, reconhece rosto nas imagens e tal. Só que a partir do momento que você está usando esse serviço, que você não está pagando, você tem que ter ideia que você é o produto. Todo serviço que você não paga, você é o produto. Você está sendo vendido para alguém. No caso do Google, né? Ele não está te vendendo por nome, mas ele está vendendo a estatística do seu uso. O que você fez com isso? Ele consegue, inclusive, saber quantas pessoas tem na sua família. Ele não te fala... o Leandro Martins tem isso aqui, ele está tirando foto disso? Não. Um número tal faz isso aqui, e ele joga um montante, faz uma estatística e vende para outras empresas. Qual que é o problema disso? Você tem que confiar muito na empresa. Porque eles podem não estar te rastreando, mas uma pessoa que hackear lá o Google vai ter toda essa informação sua. Esse que é o problema maior de qualquer coisa na nuvem. A empresa que você usa, que você contrata para esse serviço, tem que ser uma empresa que você tem total confiança que nada vai ser vazado. E aí você vê, Google já foi hackeado, Microsoft já foi hackeada, a Amazon já foi hackeada, todas elas já foram. Então, um dia ou outro vai acontecer alguma coisa, a maioria foi por erros bobos de funcionários que deixaram alguma coisa. A NASA, inclusive, já foi hackeada. Um funcionário lá brincando no escritório deixou um Raspberry Pi, que é um computadorzinho pequenininho, ligado na rede. A pessoa viu o computador ligado na rede, conseguiu entrar e viu vários arquivos. E quando eles foram ver, ele já tinha baixado mais de 500 gigas de arquivo da NASA. Não foi nada crítico, não foi nada que tinha alguma coisa que poderia colocar em xeque qualquer estado ou qualquer coisa, mas ele foi lá e pegou 500 gigas da NASA. Poderia ser da Microsoft e no meio desses 500 gigas está seu nome lá no meio. Esse que é o cuidado que tem que se ter. E aí você começa a perceber, então, assim, que a vulnerabilidade, ela existe, e o que a gente precisa tentar é diminuir, ou seja, minimizá-la, né, no que está na nossa mão, mas ao mesmo tempo é importante, pelo que você falou aí dos backups, né, ter 3 backups, ou seja, separado, cada um num lugar diferente, para que a gente consiga realmente ter essa possibilidade, se precisar, ter recursos, né, de voltar ali o quanto antes, para que a gente possa, então, ter essa referência de evoluir. E aí, Luiz, só para a gente conseguir entender um pouco mais, né, sobre esse detalhe também. A gente falou sobre o sequestro, né, de dados, você falou aí do Bitcoin, que não é uma moeda que não é rastreável nesse sentido, e aí a gente acaba ficando, vamos falar assim, até sem coragem de ficar entrando pela internet, né? A gente acaba que, quando a gente vai fazer as consultorias, a gente vê o lado dos colaboradores, às vezes acha que é muita preciosidade das empresas em não deixar ali, por exemplo, que o funcionário espete um pendrive num computador, né, que está ligado a uma rede, ou que acesse alguns sites não permitidos, no sentido assim, restritos, né, num primeiro momento, e acha que aquilo é sacanagem, né? Acha que é uma bobagem que está sendo feita ali para prejudicar, ou seja, para não deixar o colaborador mexer no computador. E aí, a partir do momento, né, desses depoimentos que você traz para nós, a gente acaba reforçando isso ainda mais, dessa importância. Ou seja, a restrição ela é importante, sim, e aí traz ainda mais a figura do profissional. Aí eu vou trazer um destaque especial para a figura do profissional de TI, né? Porque muitas empresas, o empreendedor ele sabe do negócio dele, né? Ele sabe vender, ele sabe comprar, mas em muitos momentos ele precisa de um suporte para conseguir que alguma pessoa especializada feche as possíveis portas, né, que estão abertas para essas vulnerabilidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz, qual que é o pré-requisito então, do básico, né, para que a gente tenha cada vez mais uma segurança um pouco maior para conseguir fazer a utilização, né, dessa tecnologia, da internet, sem estar tão vulnerável assim? Quais são os pré-requisitos básicos que a gente precisa de ter? O primeiro de todos é... Qualquer conta, qualquer serviço que você for criar, crie uma senha realmente forte. Não crie conta com
o nome da esposa, o nome da filha, as senhas não podem ser alguma coisa que podem ser rastreadas e chegar a alguma coisa. Eu recomendo o uso de aplicativos que guardem senhas para você. Crie senhas fortes de 16 caracteres, alfanuméricos, com número, senhas que você mesmo não consiga gravar. Aplicativos como KeepPass, LastPass, são aplicativos muito bons. Eu, inclusive, uso o LastPass, a versão paga dele, porque ele me permite, inclusive, sincronizar entre todos os aplicativos e ter guardado também as minhas senhas local. Caso eu perca o controle do LastPass, eu consigo acessar e eu posso passar esse controle para outras pessoas que eu conheço. Se eu perder o acesso, se eu perder, tipo assim, eu esqueci a minha senha mestre. Se você esquece a senha mestre, você perdeu todas as suas senhas. Então, você tem como recuperar se você escolhe contatos de confiança. Você escolhe 3 pessoas, as 3 pessoas têm que clicar num link num intervalo de 5 minutos e você consegue ter acesso de novo à sua conta. A ideia é criar ali, né, redes de recuperação, principalmente de todas as contas. Você tem que conseguir ter o controle da sua conta, mesmo que ela seja hackeada, mesmo que você perca a senha. A ideia é que muita gente não gosta. Eu vou criar um e-mail, ele pede meu número de telefone. Sim, é algo invasivo que você não precisaria ter, mas no momento que você perdeu acesso ao seu e-mail, é algo que você pode usar para recuperar. Eles podem te mandar um SMS de controle. Qualquer serviço, principalmente o WhatsApp, marque a opção de login por 2 etapas. Você tem a opção lá de logar usando a senha e mais um dispositivo. No caso do WhatsApp, você loga, ele vai pedir a sua senha lá, o seu número, e vai pedir um código de confirmação, que ele vai te mandar por SMS. Que possivelmente foi um código desse que eles te pediram para acessar o WhatsApp Web da outra vez. Com isso, o cara ia tomar conta do seu WhatsApp e você nunca mais ia ter o WhatsApp. Ia pedir dinheiro para os amigos e o povo ia achar que o trem está feio. A ideia é, principalmente, todo mundo ter um treinamento básico de informática, de confiar de onde vem a fonte. Você não pode clicar em alguma coisa que você não sabe de onde vem, principalmente em grupo de WhatsApp. Se você tem dúvida de algum link, algum serviço, vamos supor o link lá do auxílio emergencial. Não clica no link, vai no Google e pesquisa auxílio emergencial. O Google, ele tende a retirar links que sejam maliciosos da pesquisa. Ele não vai mostrar ali um link que pode te levar para um vírus. Ele tende a retirar esses links da pesquisa exatamente porque alguém já denunciou. Então, se você quer acessar algum serviço e você recebeu um link e você tem dúvida, pesquisa no Google e vê se realmente é válido, se está funcionando. Isso é um básico de segurança. Empresas, a principal coisa que você tem que fazer é ensinar seu funcionário a como gerir os sistemas, os equipamentos da empresa. A ideia do pendrive é realmente não deixar alguém colocar pendrive lá, principalmente trazendo de casa. Se você tem um pendrive que usa na empresa, que ele fique somente da empresa, usado nos computadores da empresa. E se você tem que receber arquivos de outras pessoas em pendrives, a ideia é você ter uma máquina offline, separada das outras, para você copiar esses arquivos, passar um antivírus e aí sim disponibilizar para todo mundo. Nunca colocar um pendrive numa máquina que está conectada na rede, porque você acaba infectando todo mundo. E aí, Luiz, a gente falou um pouquinho mais cedo sobre a VPN, né? Que é uma conexão, né? Pode ser considerada segura para tráfego de informações, quando a gente tem, exemplo, um computador acessando um servidor que está em outro local físico e por aí vai. Existem soluções de VPN que as empresas podem adequar às realidades, né? Seja pequenas, médias e grandes empresas, para esse momento agora, onde a gente tem vários colaboradores na modalidade, né, de trabalho home office? Sim, não. Hoje a gente tem muitas opções de VPN. A ideia é a empresa mesmo, que tenha pelo menos um link dedicado a uma internet boa, criar a própria VPN. Hoje a gente já tem hardware, roteadores, que permitem que isso seja fácil e seguro de se fazer.
e você acaba criando uma conexão entre o servidor, entre a empresa e o colaborador em casa, uma conexão que não pode ser rastreada e não pode ser, alguém não pode, um termo técnico seria sniffer, tipo cheirar a rede e pegar dados sigilosos que estão passando ali. A partir do momento que você cria essa VPN, ninguém consegue ter acesso à rede, a não ser que ele esteja dentro da sua rede, na sua casa, ou dentro da empresa. Ele não consegue pegar o meio ali. Ótimo. Agora, com essas dicas, então, que a gente já sabe como se prevenir, né? Como ter aí uma rede segura, vamos falar como, então, a gente pode utilizar essa tecnologia para aproximar as empresas dos clientes, né? A gente viu aí várias empresas que trabalhavam, né, na modalidade tradicional de atendimento ali no balcão, de porta para a rua, indo para a internet, e aí tem-se as soluções das lojas online, né? Mas a loja online, ela também traz algumas vulnerabilidades quando a gente não segue alguns pré-requisitos no sentido de pagamento. Nesse quesito, Luiz, específico, o que os empreendedores precisam de procurar? A gente, enquanto cliente, a gente observa aquele cadeadinho ali, né? Para ver se realmente é um ambiente seguro. O que o empreendedor ele tem que ter de visão ao contratar um serviço de loja online para que ele consiga também ter essa segurança nesse tráfego de informações aí que muitas das vezes é dados do cliente, dados do cartão, de compra e tudo mais, né? A questão do pagamento é uma das coisas que mais exigem segurança. E se você está fazendo a sua própria loja, você não contratou alguém, que hoje é possível você ir lá e criar sua loja no Wix, no WordPress, e você criar sua loja, procure sempre pagamentos mais reconhecidos, PagSeguro, PayPal. A gente tem algumas startups no Brasil, tem a Pagar.me, tem a BPay, ShopBanks, que são startups de pagamento. Elas garantem essa segurança entre o pagamento do cliente e você. Tem a certificação também do SLL, né? Que a gente Isso. acaba contratando. E aí, como é que é isso? Né? Porque é uma sigla que a gente não conhece muito e, ao mesmo tempo, é sugerido, né, que no momento da contratação tenha essa certificação. É porque qualquer dado que é trafegado via internet, o HTTP, ele pode ser captado por outra pessoa. O seu provedor de internet hoje, ele consegue, se ele quiser, é óbvio, e isso está em contrato, saber quais páginas você acessou. Você só consegue bloquear isso se você estiver usando uma VPN, ele não consegue ver isso. Os sites que têm a certificação SSL, eles bloqueiam esse acesso. Qualquer dado trafegado via comunicação SSL, ela não pode ser vista por ninguém, a não ser os dois pontos que estão se comunicando. Essa é a ideia de ter um certificado SSL. Por isso que todo método de pagamento tem que ter, senão ele... Se o seu site não tem, o sistema de pagamento que você está usando vai ter. Todos vão usar um certificado de segurança SSL TLS, que é o nome completo. Bacana. Então, ou seja, tem que ter, né? Porque muitas das vezes a gente percebe que não é obrigatório ter um serviço desse, né? Muitas vezes deixa-se aberta até essa possível contratação num segundo momento. Mas então, a nível de segurança, é fundamental ou primordial para que tenha então essa segurança nesse tráfego das informações pelo que você Sim, disse e aí, né? inclusive, para você ser bem ranqueado no Google, você tem que ter isso no seu site. O Chrome, o Firefox, os browsers modernos, eles estão mostrando um cadeadinho vermelho lá, um cadeadinho cortado, mostrando que o Não site não é seguro, né? seguro. Eles já estão avisando isso para que você não caia em golpe, você não vai acessar um site. Então, se o seu site, você é empreendedor que tem um site e não está lá com o cadeadinho, quer dizer que você possivelmente não vai ser bem ranqueado no Google. Você vai aparecer nas pesquisas do Google lá embaixo, na terceira, quarta página, porque para ele não é interessante mostrar um site que não é seguro. Ele quer mostrar pelo menos uma pesquisa que dê uma informação real para quem está pesquisando. Ótimo, excelente. Aproveitar para agradecer a presença, né? O Tony também chegando aí, ó. Irmão do Luiz, obrigado pela presença. Marcelo Duarte, obrigado, amigo, pela participação aí na live. Marcelo tem um e-commerce, né, voltado especificamente aqui em Divinópolis, atendendo todo o Brasil, que é Mania de Enxoval. Fica o convite para que todos possam acessar. É um site seguro, viu, gente? Pode fazer compra lá, e além de um preço bacana, o Marcelo preocupou muito com essa questão do certificado, é cliente nosso também. Também agradecer aqui meu Tupperware,
está participando com a gente, Daiane Mendonça, Tatiane, Doces Maria Confeiteira, obrigado. Excelente aí a participação. Quero agradecer também a Daniela Teixeira, minha esposa aí prestigiando, obrigado. E aí, ao mesmo tempo, Luiz, a gente começa a entender que a partir dessa certificação, beleza, eu já tenho ali a minha loja online segura, porque o meu cliente pode comprar, mas ao mesmo tempo eu preciso de ter uma aproximação maior e muitas das vezes a gente utiliza alguns aplicativos para que isso aconteça, né? Como que está hoje essa questão da tecnologia, né, no desenvolvimento? Aí a gente vê muitas startups, né, ou seja, várias empresas começando agora nessa pegada tecnológica de oferecer serviços minimizados ali para o cliente, utilizando essa questão específica dos aplicativos. Como você vê, é uma alternativa interessante que o empreendedor tradicional pode trazer para aproximação com os clientes? Sim, mas eu vejo algumas ressalvas. A partir do momento que você cria um aplicativo, o cliente tem que ir lá e instalar o aplicativo. Isso acaba sendo um ponto que nem todo cliente quer ou tenha. Tem muita gente que eu conheço, pelo menos, não tem espaço no telefone para instalar nada. Então, ele não vai lá instalar um aplicativo para receber a oferta sua, não. Mas se você consegue criar um site responsivo que funcione no telefone, os chamados PWA, que funciona no telefone como um aplicativo, ele vai converter muito mais do que um aplicativo em si. Porque o cliente não precisa instalar, ele já tem acesso instantâneo, ele pegou o telefone, está vendo lá, e o site se o site do empreendedor está se comportando como um aplicativo, é um aplicativo. Inclusive, tem alguns que você tem a opção de instalar o site no seu telefone, e ele funciona exatamente como um aplicativo, e é um site ali. Bacana. Agora, outros serviços mais específicos, sim, é válido ter um aplicativo, quando é um serviço que o cliente quer usar. O cliente tem que querer ir lá e abrir o aplicativo e usar. Você está oferecendo algum serviço que o cliente quer. Aí sim, você vai criar um aplicativo. Né? Agora, você criar um aplicativo para mandar promoção para o cliente, para ficar aparecendo pop-up lá para ele vai acabar desinstalando rapidinho. Então, aí só uma ressalva, assim, eu concordo, né, com partes, mas defendendo aqui a minha parte, que é do marketing também e do comercial, né? É interessante, a partir do momento que você começa a mandar, através de uma leitura do perfil daquele cliente, promoções e benefícios que ele entenda como sendo, vamos falar, fundamentais para ele. Porque, exemplo, uma pessoa que não bebe bebida alcoólica, tá? Exemplo. E aí você fica oferecendo para ele produtos de bebida alcoólica, ou seja, você não customizou aquele atendimento, ele realmente não vai ter valor. Agora, se a pessoa se fez um filtro ali na customização, que a gente fala muito ali do CRM, né? Quando a gente começa a entender o perfil do cliente, e você sabe que aquele cliente em específico, mantendo o mesmo exemplo, né? Não utiliza, não consome álcool, mas você manda para ele talvez uma cerveja sem álcool, né? Ele vai começar a entender que aquele aplicativo ele tem um valor ali para ele em específico. Então, assim, claro que vale essa observação, mas ao mesmo tempo, na parte do marketing e do comercial, a gente utiliza o que a gente chama de iscas, né? Que é sim mandar algum benefício, algum cupom de desconto, para que ele entenda que ele continuar conectado ao aplicativo, ele vai ter benefícios, né? Porque o aplicativo nada mais é também que funciona como uma ponte ali de comunicação entre o cliente e a empresa. E muitas das vezes a gente realmente consegue perceber que ele tem que ter um atrativo a mais para querer ter aquela ação de ir lá baixar o aplicativo e, ao mesmo tempo, ter ali a manutenção, a utilização dele no dia a dia, né? Para quem não entendeu, né, o termo que o Luiz utilizou, da questão do responsivo, para ficar mais fácil, o responsivo é quando a gente tem a tela sendo adequada ao dispositivo que a gente está utilizando, né? Tem alguns sites anteriores à tecnologia que, às vezes, você já passou por essa experiência, né? Você abriu lá, digitou o site, a hora que clica, a tela é do tamanho do mundo, né? Aí você tem que ficar reta para um lado, reta para o outro, sobe, desce, e aí você tem que tentar fazer um malabarismo danado para conseguir fazer as leituras do que tem ali naquela página. Esse é um site tradicional que não é responsivo, então ele passa a não ter uma experiência para o usuário de forma tão positiva. Então você, empreendedor que tem aí, né, um site que não está ainda voltado para essa tecnologia, é uma oportunidade, né, de se adequar e ao mesmo tempo ter essa referência, né, Luiz? Sim. Não, essa parte de enviar o conteúdo correto para o cliente, voltando aqui a falar sobre aquele empreendedor que não se adequou à tecnologia, imagina hoje
que a gente precisa tanto ter uma lista de e-mail válida dos seus clientes para mandar um e-mail para ele avisando o que você está fazendo, que você está aberto, que você está trabalhando. Aquela pessoa que não tem uma lista de clientes que possa entrar em contato com ela via e-mail, telefone, WhatsApp, para mostrar que está trabalhando, mostrar que está vivo, mostrar o serviço que está oferecendo, ele se perdeu nessa onda, porque agora o cliente não vai lá na loja. Se ele não tem um método de entrar em contato, ele acaba se perdendo. E muita gente fala assim, o meu cliente me segue no Facebook, me segue no Instagram. Acaba que você, se o seu cliente está no Facebook, está no Instagram, você não tem um cliente. Quem tem o seu cliente é o Facebook e o Instagram. Tanto é que se você mandar uma mensagem para ele e atingir todo mundo, você tem que pagar para isso. Então, se você quer realmente ter seu cliente, pega os dados dele para você, guarda isso, faz uma lista de e-mail, manda um e-mail para ele. Uma boa observação essa, Luiz, porque a gente vê realmente, até na mídia, né, no relacionamento comercial da forma tradicional, às vezes a gente faz a venda, a gente vê, né, os empreendedores fazendo venda através dos seus colaboradores no balcão e coloca ali na ficha cliente final, consumidor final. Não procura saber nem o nome do cidadão, o telefone, o CPF, e às vezes fala assim, não, mas é venda no dinheiro. Né? Não, é no cartão, não precisa de validar os dados dele. Realmente, você não precisa de validar, não, mas você precisa de falar com ele depois, né? Ou seja, esse depois é o agora nosso. E aí muitas empresas não conseguem, nesse momento atual, fazer contato com seus clientes, porque os clientes sumiram, eles estão em casa, vamos falar assim, né? Seguindo a maioria deles a recomendação, e ao mesmo tempo acaba tendo esse distanciamento. Tem alguns empreendedores, Luiz, que estão mudando o foco de atendimento, ou seja, o modelo de negócio para se adequar nesse sentido, e tem alguns abandonando empresas tradicionais que já viviam, né, muitas vezes, muitos anos nesse relacionamento com alguns clientes, porque o cliente sumiu. Na verdade, o cliente não sumiu, não. Né? Você que não conseguiu, num primeiro momento, fazer o cadastro dele da melhor forma para ter um contato posterior. Né? O problema é que a gente só aprende na hora que a coisa acontece, né? Na hora que a dificuldade aparece, então que esse momento também sirva de aprendizado para nós em fazer realmente um acompanhamento desses clientes para a gente, se não quiser fazer mandar uma mensagem ali, né, de aniversário ou mandar alguns benefícios, pelo menos para você se sentir um pouco mais seguro e não ficar refém, porque nesse sentido a gente pode estar ficando refém do próprio Instagram, do próprio Facebook, né? Igual o Luiz comentou aí de forma importante para a gente ter essa referência. Luiz, nós já estamos chegando ao fim da nossa live, né? Quero te agradecer aí pela sua disponibilidade de trazer esse conhecimento, agradecendo também a presença do Pablo Santos, que entrou aí. O Pablo também está presente aí diretamente lá do Ribeirão Preto, né? Trabalhando na Nestlé, fazendo um trabalho muito bacana lá. E aí eu queria, né, destacar muito nesse sentido esse trabalho que você tem feito, não só na fotografia, né, mas no desenvolvimento aí de várias empresas, de vários aplicativos e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente ter a referência, né, de te ter aí com essa certificação, para nós é um privilégio, né, de estar conversando contigo. E para quem não sabe, deixei para falar no final, Luiz é meu cunhado, né? Então, acaba a Lívia, né, minha irmã, casada com ele. Eu quis trazer essa informação para quem não sabia no final, porque o Luiz está aqui, não é por esse motivo, né? E pelo o domínio da tecnologia e, ao mesmo tempo, essa contribuição que ele tem a trazer para nós nesse sentido. Luiz, te agradeço, tá? Obrigado aí pela disponibilidade. Fique sempre à vontade de aparecer. Luiz foi um dos idealizadores e mentores, né, nesse momento dessas lives, né? Eu estava querendo fazer há mais tempo. O Luiz falou, cara, vamos fazer. Inclusive está sendo transmitido via YouTube, né, em simultâneo. O Luiz desenvolveu toda vamos falar assim, o visual da plataforma, né? Você pode acompanhar também depois nesse sentido, lá no leandromartins.sougestor. E ao mesmo tempo, Luiz é esse cara da tecnologia que tem muito a acrescentar. Fica à vontade para suas considerações finais, amigo. Okay. Na verdade, eu queria aproveitar e dar uma dica para todo empreendedor. Hoje, com essa pandemia, com esse coronavírus, com esse Covid-19 aí, além de mexer na tecnologia, como você falou, eu tenho um estúdio de fotografia, o 2L Studio, e que no momento está fechado, mesmo com a resolução da prefeitura que permitiu que ele abrisse nas terças, quintas e sábados, a gente decidiu manter ele fechado, simplesmente porque acaba que eu sou um grupo de risco, eu tenho problema respiratório e eu não quero me expor a isso.
Por isso eu voltei a focar na tecnologia, porque eu tive essa oportunidade de mudar o ramo, vamos dizer assim, da empresa, para focar na tecnologia, aproveitando tudo aqui, todo o equipamento do estúdio e focar na tecnologia. Eu mudei o ramo da minha empresa, eu me adequei a essa nova situação. Eu queria deixar simplesmente que as pessoas não fujam do problema. O problema está aí, então elas têm que se adequar, elas têm que mostrar o serviço, têm que mostrar que a empresa está funcionando. E aquele que não é empresa, ajude as pequenas empresas. Inclusive no Instagram, agora não sei se você viu, tem um novo sticker aí, que é o apoia as pequenas empresas. Sempre que você puder, marca uma empresa de alguém que você conhece lá no Instagram e ajude essa empresa, porque ela está precisando. E os empreendedores, eu acho que essa hora de... A frase é a hora de ter sangue no olho, é a hora de correr atrás do cliente, é a hora de mostrar. Se você não consegue ir até o cliente, se o cliente não consegue ir na sua loja, esse é um recurso que funciona, é fazer live, é chamar a atenção, é mostrar que você está aqui para atender. E uma coisa que eu tenho que falar é que realmente na guerra, a gente está na guerra no momento, os otimistas, eles são os primeiros a morrer. Eu acho que isso vai durar um pouquinho, então a gente tem que pensar como se isso fosse durar muito tempo e levar em conta isso. Mesmo que acabe amanhã, se você se preparou isso para muito tempo, você está se preparado para qualquer coisa. Não espera que saiu aqui que o prefeito vai liberar dia 1º de julho. Não espera isso. Prepare para o melhor, coloque a empresa para funcionar o e-commerce, coloque a coisa. Porque acaba que a missão do empreendedor nesse momento é muito nobre. É o empreendedor que vai manter o emprego do empregado. É o empreendedor que vai salvar o barco. É o empreendedor, o imposto que o empreendedor paga que está custeando o auxílio emergencial. As empresas não podem fechar. Eu acho que é o melhor que tem que fazer. A missão do empreendedor é continuar funcionando. E aí, Luiz, você me dá a oportunidade para falar também, que eu utilizo, né, essa frase também em vários atendimentos que faço, que é o que te trouxe até aqui não é garantia de permanência no mercado. Por mais que a sua empresa está aí há vários anos, né, ela não garante a sua permanência. Então, esse é um momento, realmente, de se planejar, de se adequar, né, fazer uma revisão de tudo que você fez que deu certo, que não deu, o que você precisa fazer para se aproximar do seu cliente nesse momento, né, e, ao mesmo tempo, a figura do e-commerce, né, tem alguns clientes nessa área também que a gente tem ajudado a desenvolver vários negócios pela internet, tem conseguido resultados muito importantes, faturamentos maiores até do que a loja física. E aí, aproveito para agradecer a presença aqui do Jucimar Rezende, né, o fotógrafo também aí, que nos participou de live e, ao mesmo tempo, também trabalha muito focado nessa questão do fotoproduto. Elianai, que acabou de chegar, né, agradeço aí, amigo, pela presença. E, ao mesmo tempo, também Marquinhos falando aqui, o Marcos Barbeito. É mais fácil e barato fazer quando queremos melhorar do que quando precisamos melhorar. Ou seja, esse é o momento, né? Você precisa querer para dar o passo certo, na hora certa e do jeito certo. E, nesse sentido, a gente agradece, Luiz, mais uma vez a sua presença. A todos vocês que participaram dessa nossa live, ela fica gravada para que vocês possam referenciar e compartilhar com seus amigos, se isso fez sentido que a gente falou aqui hoje, né, e que você possa, através dos canais, né, da Sou Gestor, seja do site, seja nas redes sociais, participar dessas lives com dicas. Tem o nosso podcast que vai ao ar toda segunda-feira, uma dica nova que você pode ter acesso através do portal MPA ou também através do Spotify. Sou Leandro Martins. Foi mais uma vez uma satisfação estar contigo e a gente se vê e se fala em uma próxima oportunidade. Luiz, valeu, cara. Um grande abraço e que a gente possa se encontrar sempre mais aí. Um grande abraço a todos. A nossa live vai chegando ao fim, que vocês fiquem à vontade para compartilhar. E, ao mesmo tempo, se a gente começou com a música, né, A Estrada, ninguém sabe o quanto demoramos para chegar nesse momento onde nós estamos. Ou seja, o caminho não é fácil, mas vale muito a pena permanecer e evoluir sempre. Sou gestor, evolua e seja sempre diferente. Um grande abraço, valeu! Percorri as linhas